Bom dia, igreja. Está muito frio hoje? A gente pode se cumprimentar um pouco mais animado, né? Bom dia. Bom dia. Amém. Que a paz de Jesus seja com vocês, amém? É muito bom poder estar na casa do Senhor. Mais um sábado, a gente teve uma semana, eu acredito, todos, uma semana corrida, mas aqui estamos pela graça de Deus, para a gente mais uma vez meditar na palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero falar sobre o fechamento da porta da graça. Já aconteceu com você de você chegar a um trem e de repente você não poder entrar no metrô ou no ônibus, ou de repente você chegar no banco ou no comércio, seja onde for, e a porta está fechada? É interessante quando se fala de porta, alguém pode estar pensando assim, mas que tipo de porta é essa? Vamos entender dentro da palavra de Deus. Lá no começo do mundo, quando Deus ali criou os anjos, possivelmente foi aberta a porta da salvação. Ou seja, o pecado começou no céu e depois veio para a terra. Então essa entrada do pecado, ela começou no céu, porque ali já está escancarada a porta da salvação. Porque o ser humano pecou na terra, mas Deus providenciou um meio de escape, e esse meio de escape foi o próprio Jesus ao vir morrer na cruz do Calvário. Quando Deus chamou Noé, depois de ter visto toda aquela humanidade feito um monte de atrocidade, Deus então, através de Noé, abriu a porta da graça, a porta da salvação. Então a arca foi uma espécie de meio de salvação para o ser humano. Porém, o ser humano, ele resolveu o quê? A não continuar na caminhada com Deus. No final, 8 pessoas foram salvas. Ali foram colocados animais limpos e imundos. E a porta da arca se fechou porque o anjo de Deus fechou aquela porta de salvação. E com o passar de quase um ano de chuva, após a água do rio ter baixado, Deus então começou a recriar a terra através da família de Noé. E aí então foi avançando o povo de Deus. Quando a gente chega na época de Jesus e dos apóstolos na terra, ali foi aberta a porta da graça, a porta da salvação, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E, portanto, hoje a porta da graça está aberta para mim e para você. Mas o que é a porta? Quem pode abrir a porta? Abre a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 e o verso 8. É interessante que, quando olhamos essa questão da porta, não é um tema que tem aqui na Bíblia, mas referimos como meio de salvação. A gente entende que chegará um momento que essa porta ela não mais estará aberta. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e o verso 8. Me acompanhe na leitura aí. Apocalipse 3, verso 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto entre ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Com esse pensamento, convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós vamos fazendo a leitura da tua palavra. Pedimos a ti que teu Espírito Santo fale a mente, o coração de cada irmão e irmã, de cada jovem e jovem nessa manhã. Que teu Espírito Santo ilumine-nos na compreensão e também na prática da tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É interessante que pensar sobre essa porta, a gente pensa uma coisa: Jesus é a porta e só podemos entrar no céu através dele. Nós temos a leitura desses 2 versos aqui: carta à igreja de Filadélfia, porque essa igreja ela começou a voltar à prática do amor de Deus, começou a praticar a verdade de Deus, começou a reforma. E aqui a gente entende que ao anjo, quando apareceu a João, falou claramente: olha, Jesus é o santo, é o verdadeiro, aquele que tem a chave,
aquele que abre e ninguém fechará. Agora, quem pode abrir a porta do coração? É você ou eu? Nós podemos abrir a porta do coração. Portanto, quando nós vamos a Jesus, Ele é a porta do céu e vamos entrar através dele. E a palavra graça, como todos já sabem, significa um favor imerecido, é um presente de Deus. É como alguém que está com o coração ferido e agora essa pessoa procura cura para restaurar a sua vida. E aí, qual foi o maior presente de Deus para nós? Jesus Cristo, que é a graça de Deus. Se Cristo é a porta da graça, então podemos dizer que enquanto Ele estiver lá no céu, Ele estará intercedendo por mim e por você lá no céu. Portanto, Ele nos conhece, como diz o verso 8 aqui, conheça as tuas obras, ou seja, conheça a tua vida. Eu tenho imposto de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, e somente eu posso abrir ou posso fechar. Algumas portas têm sido fechadas para mim e para você, mas outras têm sido abertas porque Deus sabe o que é melhor para nós. E aí, a porta ela estará fechada quando Cristo está dizendo, quando Ele dizer, está feito, deixar de interceder. E então, isso está para acontecer, é hora de tomar uma decisão ao lado de Jesus. A porta da graça sempre esteve aberta, no Éden ela se abriu, lá no dilúvio se abriu, na cruz a porta se abriu, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Portanto, Ele é a graça excelsa, Ele é o único meio de salvação. Portanto, aqui na igreja de Filadélfia, quando a gente parte para o versículo 14 até o verso 22 do capítulo 3 de Apocalipse, é a igreja de Laodiceia. E quando você vai para Mateus capítulo 28, 18 a 20, Cristo nos deixou uma grande comissão de levar a mensagem de Jesus para as pessoas que estão com os corações feridos por Ele. Aí você pode perguntar, o que fazer para curar as feridas da igreja, causadas pelas mágoas que as pessoas fazem? O que então fazer de fato para que possamos entender que nós precisamos dessa graça salvadora? Alguém ao entrar na igreja diz o seguinte: não consigo entrar nessa porta, porque me esforcei tanto, me arrumei, mas eu não me sinto bem nesse recinto sagrado. Quantas pessoas pensam assim e dizendo o seguinte: eu estou desigrejado, eu não preciso dessa porta de salvação. E aí a pessoa fica pensando, mas quais os motivos que eu devo fazer? Primeiro motivo, você deve entender que nós estamos aqui para cumprir o chamado de Jesus. Se você pegar Mateus 28, versos 1 a 20, você vai observar que ali Jesus, Ele falou o quê? Ide e pregue o Evangelho a todas as pessoas, ensinando a todas as pessoas a se preparar para a volta de Jesus. Segunda coisa, a igreja é uma igreja organizada. Embora pareça ser um povo cheio de defeitos, como de fato é, mas é um povo que Deus tem um carinho especial. Devemos andar humildemente com Deus, pedindo a Ele o Espírito Santo para cumprir essa missão e levar as 3 mensagens angélicas que estão em Apocalipse 14. Portanto, aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a graça de Jesus. Ele fala: esses têm imposto e tinha uma porta qual ninguém pode fechar. Essa porta é a porta da salvação e está aberta para todas as pessoas. E quando você vai para o Apocalipse capítulo 21, 27 diz que as inscrições estão abertas para essa porta. Basta ter o nome no livro da vida do Cordeiro. No Éden a porta se fechou, no dilúvio a porta se fechou, lá na cruz a porta se fechou também. A porta se fecha para quem morre. Algumas pessoas dizem que isso não é verídico, mas é real. Enquanto há vida para mim e para você, há esperança, há salvação. Haverá um dia especial para o fechamento da porta da graça. Terminará o juízo de investigação que está agora acontecendo. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Me acompanhe na leitura aqui. Capítulo 14 de Apocalipse, versículos 6 e 7. Diz o relato seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno, para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Note que aqui, igreja, há 4 coisas que estão em andamento. O julgamento agora é o juízo investigativo. Segunda coisa, o juízo de comprovação, que será durante o período dos 1000 anos, e o juízo final, que será após os 1000 anos. Então nós estamos vivendo agora o juízo pré-investigativo, aonde cada ser humano está sendo investigado por Deus. E então vai chegar o momento que Jesus vai sair do santuário do céu, não haverá mais intercessão. Quem aceitou a salvação foi salvo, quem não aceitou estará condenado. É o que diz o resumo desse gráfico aqui. Portanto, ainda há tempo para as pessoas buscar a Deus, há tempo para as pessoas entender que o Evangelho eterno aqui é Jesus Cristo. Isso se resume em 4 coisas: a declaração que o juízo chegou à hora do juízo, o clamor da Babilônia irá cair, o aviso contra a adoração da besta da sua imagem e a vinda do Senhor para ceifar a terra. Mas o que é de fato então que significa essas mensagens? Primeiro, a cada nação, tribo, língua e povo, chamando o homem a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a anunciar a hora do juízo, a adorar o Criador e aguardar os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. Então isso está dentro do contexto de Apocalipse 14. Haverá um tempo de angústia como nunca houve antes. Talvez ninguém goste de pensar nisso, mas é uma realidade. O Espírito de Deus não estará atuando na conversão das pessoas. Haverá perseguição contra os filhos de Deus, e muitos vão procurar a palavra do Senhor, mas não vai achar. De acordo com Amós 8, verso 11 e 12, haverá fome, mas não de pão material, mas de pão espiritual. Portanto, hoje é o tempo da graça, é o tempo da oportunidade. A porta da graça é a porta do coração, é nós que abrimos. Por um lado, Deus tem a chave, por outro lado, eu e você temos a oportunidade de abrir ou não, de deixarmos ou não Deus entrar em nossa vida. Portanto, nós temos hoje aqui entender de que, desde os tempos de Adão até os dias de hoje, ocorrerá tudo isso que nós chamamos de diagrama profético ou diagrama final, que é a questão dos sinais da vida de Jesus, a volta de Jesus, o milênio e a nova terra, e a declaração de tudo, e Deus então destruindo o mal e estabelecendo um reino de justiça e de paz. Portanto, a porta está se fechando, devemos preparar. A maior vitória foi Cristo ao morrer na cruz do Calvário e confirmar a vitória sobre o pecado. Foi Jesus ressuscitar a nossa fé e esperança. Tudo que está morrendo dentro de mim e de você, somente Ele pode reorganizar a vida, Ele pode realizar tudo em nossa vida. Nós recebemos a vitória pelo sangue de Jesus. Portanto, nós devemos buscar a maior vitória que é em Jesus. Podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Quando o Espírito Santo deixar de agir, olha o que vai acontecer: haverá juízo na terra, não haverá mais conversão, o justo vai continuar sendo justo, o ímpio vai continuar sendo ímpio, e aquele que não aceitar a Cristo vai ficar para trás. Filhinhos, já é a última aula, 1 João 2, verso 18. E nós devemos, como igreja, falar de guerras, rumores de guerras. As guerras que aconteceram desde o primeiro século até nos dias de hoje está aí. Não vamos deter nessas imagens, só para apenas um resumo para vocês entenderem das guerras que vêm ocorrendo. E são mais de 50 guerras em andamento na atualidade. Muitas guerras acontecendo no mundo hoje, e você vê nação contra nação, você vê reino contra reino, vê as pessoas hoje se matando, como aconteceu há mais de 20 anos atrás isso. E vem acontecendo cada vez mais, pessoas tentando. Há um investimento muito grande em guerras, porque gera muito dinheiro, por isso que não para as guerras, tá? Destruição de petróleo, outras coisas mais, pessoas sofrendo. Isso aconteceu em 2006, atentado em Madrid, na Espanha. Há muitas coisas que vêm acontecendo na atualidade hoje. Fomes, você vê pessoas passando fome em vários lugares do Brasil e do mundo. São imagens antigas, mas é a realidade do mundo hoje. Pessoas pedindo pão, e às vezes as pessoas têm um pão com arroz, com feijão, ou um pão com ovo e reclamam em casa. Mais de 2 milhões de pessoas passam fome no mundo hoje. Cidade de 1999, nós estamos em 2025. Tem muito mais do que isso, morando na rua e passando fome. Terremoto que atingiu Lisboa em 1755. É Lisboa, que foi Portugal, o resto do mundo.
tá? Pestes, são vários tipos de doenças que vem acontecendo hoje, só para vocês terem uma noção de doenças e muitas outras que vêm acontecendo. São doenças antigas, mas elas têm voltado, o homem tem produzido doenças também em laboratório para destruir vidas também, e assim a fala vai. Monidão dentro da igreja, ou seja, as pessoas não estão se preocupadas mais com a questão da pregação da palavra do Senhor, porque, como eu acabei de comentar aqui, capítulo 14 de Apocalipse, as 3 mensagens angélicas chamam o povo a adorar a Deus, sair da confusão religiosa e voltar-se para Deus, guardar os mandamentos de Deus e manter a fé em Cristo Jesus. Isso está acontecendo hoje. Por multiplicar o pecado, o amor se esfriará. Mateus 24:12. Filhos vão matando os pais. Há poucos dias um homem lá em Minas Gerais matou a mãe porque ele queria ter herança, mas a mãe não vai desfrutar de nada, ele está na cadeia, e muitas outras coisas vêm acontecendo. Vemos as pessoas também com suas mãos naturais mudando tudo, tá? Homens estão egoístas, isso está em 2 Timóteo 3, versos 1 até o 5, tá? Irrelevantes, implacáveis, caluniadores, traidores, cruéis, inimigos dos bens. Tudo isso está acontecendo hoje. É só ver o mundo natural, o mundo da natureza, crise econômica, assim por diante, tudo isso acontecendo, são sinais que antecedem a vida de Jesus. Homens estão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo em forma de piedade, fogem entre tanto desses. Além do mais também, a gente vê pessoas que estão mais preocupados em pregar um evangelho falso, aceitar falso evangelho do que o verdadeiro. Ontem, por exemplo, andei ali pela região de Ouro Fino, visitando algumas pessoas, fiz alguns amigos, eu observando algumas pessoas o seguinte, quando elas, você deixa um livro com elas, para mim esse livro, obrigado, porque as pessoas estão tão acostumadas em talvez ter que comprar as coisas para receber a palavra do Senhor. E o Evangelho é de graça, muitos falsos profetas e cristos têm se levantado no mundo afora. Esse é um deles muito conhecido. E assim muitos outros têm surgido pelo mundo afora. Falsos profetas, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Isso ocorreu já em 1780 e 1833. O sol escureceu, queda de estrelas. Isso está aí bem claro. São sinais que vai morrer quando Cristo voltar. Quando Jesus olha para esse mundo e vê tudo isso, ele fica triste com esse mundo. Fala, filho, agora o que Deus tem a contender? Abre em Oséias capítulo 4. Me acompanha, por favor, em Oséias 4 agora, Velho Testamento. Oséias está depois de Oséias capítulo 4, versos 1 e 3. Achar em Daniel, depois você vai achar Oséias, que é 14 o capítulo, né? Oséias 4, verso 1 em diante. É interessante que, ao ler esses versos aqui e comparar com Isaías capítulo 24, é uma grande realidade do mundo que nós estamos hoje vivendo. Oséias 4, a partir do verso 1 até o verso 3 e depois o verso 6. Diz assim o verso 1: ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Olha como que está na terra hoje. Não há Deus, não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Esse é o mundo em que estamos hoje vivendo. O Senhor tem uma contenda, o Senhor está triste com os moradores dessa terra, com toda a nação do Brasil e do mundo, onde as pessoas pisam abertamente na santa lei de Deus. No versículo 2 diz assim: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Ou seja, morte sobre morte, não há verdade. As pessoas não têm compaixão mais para com o próximo, o pecado aumenta, a maldade aumenta e o amor vai diminuindo. E as pessoas estão preocupadas mais com si próprio. É como se fosse aquela frase que muitos usam:
é Deus por todos e cada um por si. É mais ou menos isso. Versículo 3: por isso a terra está de luto, tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Verso 6 de Oséias 4: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote ante mim, visto que esquecesse o quê? Da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, o mundo hoje perece por não obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e guardar o santo sábado do Senhor. Pergunto para você que está me assistindo aqui essa manhã: só guardar sábado salva? Somente ter a fé salva? Somente as obras salvas? Então o que de fato nos salva? Efésios 2:8 diz: somos salvos o quê? Pela graça. Pela graça conectada à fé em quem? Em Jesus Cristo. Somos salvos pela fé, pela graça conectada a Jesus Cristo. Então nós precisamos da comunhão diária com Deus. Isso chama-se santificação, que é o primeiro estágio da justificação pela fé. O primeiro passo aqui é comunhão, santificação. O segundo passo é justificação. É a aceitação da justiça de Cristo na minha vida e na sua vida. Porque sem a justiça de Jesus, nós não entraremos no céu. Porque a nossa justiça como tal, o quê? De imundícia não vale nada. E o último estágio é a glorificação, chamados 3 passos da justificação pela fé. Ou seja, o justo viverá pela fé aonde? Em Jesus Cristo. Portanto, precisamos de Cristo em nossa vida todos os dias, porque Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Prevalecem falso juramento, mentira, adultério, roubos e assassinatos. E aí, a terra está de luto, tudo que mora nela desfalece. Aí você vê, nós estamos no mês de agosto, hoje é 9 de agosto de 2025, ainda estamos no tempo de frio, que não deveria estar já no tempo de frio, basicamente. Mês de agosto é um mês seco, mês de vento, mas estamos em frio. Mês de julho foi o mês todo de frio. Em lugares por aí está chovendo, em outros lugares está seco aqui, frio, e assim vai avançando. A natureza não tem mais o tempo, as estações corretas como deveria ter. Mas a terra está desfalecendo, animais estão desfalecendo, pessoas estão desfalecendo, tanto físico, espiritual, emocional, precisando de Deus. E o que nós estamos fazendo? Qual é a grande comissão deixada por Jesus? Ide. Se você pegar Mateus 28, você vai ver o ide mais de 8 vezes ali. Ide. Até os próprios soldados romanos foram subordinados para falar que o corpo de Jesus tinha o quê? Subido. Ide. Imagina agora que isso aparece a mulher, quando o anjo chegou a pedra, o anjo aparece para ela, que isso aparece para ela, agora vá e anuncia para os seus. E aí lá em Lucas 24, versículo 13 em diante, 2 discípulos estavam ali ouvindo o próprio Jesus, mas não reconheceu ele, mas o coração deles ardia, porque sabia que era Jesus. Embora ele não reconheceu, mas pela voz entendeu que era Jesus. Então devemos anunciar a Jesus para as pessoas, porque os moradores da terra desfalecem, depressão. Quantas pessoas estão depressivas? Fiquei sabendo ontem de uma irmã da igreja que ela mora lá no cidade de Ademar, no sul de São Paulo. O marido da inquilina dela, ele se suicidou domingo passado por causa de depressão. E quantas pessoas estão assim, depressivas, ansiosas, preocupadas, inseguras, com o mundo que estamos hoje vivendo? Alguns pensam assim: estou empregado hoje, mas amanhã não sei se vou continuar. Não é assim? Quantas pessoas que perderam seus bens por causa das guerras? Nós estávamos comentando aqui na própria lição, irmão comentando. Quantas pessoas têm perdido vidas, pessoas? Mas o que importa são pessoas. Os bens materiais vão ficar, porque a pessoa veio para o mundo sem nada, ela volta para a terra sem nada também.
Mas infelizmente há muitas pessoas que se apegam. Miséria, violência, desemprego, tudo isso está acontecendo. É que Osés acabou de dizer que agora, corrupção, não precisa te falar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pessoas estão maliciosas, falsidade, pessoas com ambição, egoísmo, egocêntrico, orgulhosas, vaidade. Um dia alguém falou para mim assim: mas será que vai existir algum céu diferente para o irmão lá da igreja de Moema, da Alphaville? Será que vai existir alguma igreja diferente para o irmão lá do Brooklyn? Será que vai existir alguma coisa diferente para o irmão da igreja de Santo André, para a igreja do Alvorado, que tem mais de 2.000 membros? Talvez do NASP? Não! As pessoas podem pensar que vai existir, mas não vai existir o céu igual para todos. Para negro, branco, rico, pobre, gordo, magro, alto ou baixo, para todos. Não há diferença. Quantas pessoas estão com ódio hoje no coração, raivosa, inveja e outros males por aí? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. A Bíblia diz que conhece a verdade vos libertará. Libertará dos vícios, libertará da dor, libertará da depressão, dos enganos, das dúvidas, da solidão, do pecado. E aí fala: filho, tome a decisão. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos guardar tudo da palavra de Deus. E quando você volta para Apocalipse 14 agora, que eu quero finalizar aqui. Quando você volta para Apocalipse 14, dos versos 1 até o final, eu não vou ler nem todos os versos aqui, obviamente a gente já leu alguns, mas quando você pega esse capítulo, você vê a importância que a igreja tem de anunciar Jesus para as pessoas. Na primeira parte do capítulo 14, versos 1 a 5, você vê o cântico do Cordeiro, dos remidos, dos salvos, que não se misturarão com coisas seculares, talvez nem misturarão com igrejas falsas por aí. Mesmo comparar com o cântico de Moisés, quando o povo triunfou ali, na travessia do Mar Vermelho, quando Deus abriu para eles atravessar a terra seca, cantaram o cântico do Cordeiro. Alguns especulam que 144.000 só, mas isso aqui é um estudo que envolve muito mais do que isso. Não envolve somente 144.000, porque há muitas especulações sobre isso, mas não tem uma definição certa. Mas Ellen White comenta que será um grupo especial de pessoas que cantarão o cântico do Cordeiro. Agora, o número do salvo vai ser muito mais do que isso. Fica bem claro para mim e para você essa manhã. O número de 144.000 não vai ser somente esse, mas aqui um grupo especial que cantará o cântico do Cordeiro. Isso pode ser literal ou simbólico, depende da interpretação teológica, mas eu não quero me deter nessa parte. E do versículo 6 ao versículo 12, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angelical. A primeira mensagem manda o povo adorar a Deus, aguardar os mandamentos de Deus, se preparar para a volta de Jesus e o juízo final. A segunda mensagem diz que a Babilônia irá cair em brevemente, e aqueles que têm bebido os falsos ensinamentos vai beber das 7 pragas, que está em Provérbios 16. E a terceira voz diz claramente que aquele que recebe a marca na fronte, na mão, ou seja, símbolo de consciência, não é que você vai ser marcado na mão, na testa, mas você aceitou aguardar o dia que está na Bíblia, porque o domingo você não terá a salvação em Cristo Jesus. O outro lado, aqueles que rejeitar tudo isso, vai ser oprimido, massacrado, mas seremos salvos por Jesus. E por fim, no versículo 13 diz que felizes é aqueles que morrem no Senhor e descansam das suas obras, porque a sua lâmpada acompanhará e ele estará salvo naquele dia. Ou seja, Deus irá poupar pessoas que não vão suportar a grande provação final. Se analisarmos hoje, você volta um pouquinho aqui para mim, você vai entender. Os sinais da vida de Jesus estão se cumprindo, correto? Guerras, terremotos, fome e doenças incuráveis. Quando vai ser a volta de Jesus? Literal, visível, corpóreo, audível, todo verá. Ele não pisa nessa terra, manda os seus anjos buscar os seus escolhidos. Então, aquelas pessoas que passaram pela grande tribulação, uma perseguição que vai ocorrer, quando Cristo disser, está consumado, a porta da graça estará fechada. Ou seja, Cristo então não mais vai interceder no céu, fechará o momento de salvação. Cristo então vem à terra buscar os seus. Ocorre então o arrebatamento da igreja. Os mortos em Jesus serão ressuscitados.
vivos passaram pela grande tribulação serão transformados. E aqui ocorre o arrebatamento da igreja, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Todos serão levados para o céu, e lá no céu ficaremos com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Como ficará essa terra? Sem forma, vazias. Jeremias 4, 23 e 26 fala isso. Aonde os ímpios estarão no pó da terra, Satanás com seus demônios caem vagando pela terra, porque não tem mais a quem tentar. Porém, lá no céu, ocorre o juízo de comprovação. Por que essa pessoa foi, por que essa não foi? E ali não é que ninguém, o salvo, vai estar julgando. Vamos estar apenas analisando casos. Por que aquela pessoa que deveria estar no céu não está? E você ia soprar pela graça de Deus. Aquela pessoa que a gente não imaginava que vai estar no céu. Então esse será uma análise, um juízo de comprovação. Quando acabar os 1000 anos, ocorre então o juízo final. Quando os ímpios são ressuscitados, Jesus vem, abre os seus livros, o livro da vida, já foi dada a salvação para os justos, o livro de memórias, aonde aquele pecado ou coisa boa que você fez é registrado lá, o livro da morte será aberto aos ímpios, e cada um será julgado conforme o que fez ao longo da vida. É como se fosse um filme de toda a vida da pessoa. Ali começa a mostrar tudo que ela fez ou o que ela deixou de fazer. E então ocorrerá a cena mais emocionante da terra. De acordo com Filipenses 2, 10, 11, o que vai ocorrer? Todo joelho se dobrará perante Jesus Cristo. Aí naquele dia se dobrará, não com o intuito de que eles vão ter segunda oportunidade, mas para reconhecer a soberania de Cristo Jesus. E então se levanta, se arma com os exércitos da terra, ao comando de grandes generais de Satanás com demônios caídos, marcham pela terra. Naquele interim, a santidade de Deus começa a descer do céu com Deus, Jesus, o salvo dentro. Eles então vão tentar fazer o último ataque à cidade querida de Deus. O que acontece? Como vocês já sabem, desce fogo do céu, enxofre da terra, queima o diabo, demônios caídos, ímpios, queima tudo. Jesus pisa na terra, prepara a terra. De acordo com Zacarias 14, se aponta um grande vale, a santidade desce, e dali ela fica, e dali começa a tão sonhar a eternidade. E nessa cidade, nessa planície que hoje, geograficamente falando, que será no Oriente Médio, ali Deus irá governar, não só o nosso mundo, o planeta Terra, mas toda a galáxia. Deus irá governar para sempre. E aí começa a tão sonhar a eternidade, onde todo mundo viverá novo, feliz, não mais maldade, não mais pecado, e nós seremos felizes o quê? Para sempre. Esse é o desfecho do mal. Hoje a porta da graça está aberta para mim, para você. Não adianta tomar uma decisão de que lado eu quero estar, do lado do céu ou do lado do fogo, porque não há 3 escolhas, só há 2 escolhas somente. Sabe, igreja, quando você vem para o Apocalipse capítulo 16 aqui, você vê a queda das 7 pragas. É uma realidade que nem todos gostam de ouvir, é uma mensagem impopular. Falar sobre pragas, falar sobre o fechamento da porta da graça, falar sobre a questão de que passa aí por uma grande perseguição, por uma grande tribulação, são mensagens impopulares, que quase não se vê hoje falar no nosso meio, mas é uma grande realidade. Porque hoje o ser humano pode se apegar a coisas materiais, mas um dia terá de se desprender disso. Então, se tem que se desprender, tem que começar agora. Não estou dizendo que você deve agora largar tudo por aí e sair sem rumo, sem direção, não é isso. Você deve, cada dia, viver como se Cristo voltasse hoje. Trabalhar, estudar, fazer faculdade, comprar, vender, negociar, mas não esquecer de que um dia, tudo aquilo que Deus deu para você vai ficar nessa terra. Porque nós teremos ouro e prata nas mansões celestiais que Deus está preparando para mim e para você. E aí quando você pega o capítulo 14 de Apocalipse, verso 14 até o verso 20, fala o que? Da ceifa, da grande colheita, quando Cristo vem buscar os seus. Portanto, Jesus hoje está à porta do nosso coração batendo. Filho, a porta da graça está aberta. As inscrições estão abertas para mim e para você. Basta que você busque a mim. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 27 diz:
Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos do livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 27. Ainda a porta da graça está aberta para mim e para você, aonde nós teremos oportunidade do céu ou o lago de fogo. O lago de fogo será para o diabo, os demônios caídos e todos aqueles que rejeitarem Jesus e a sua verdade. Portanto, hoje nós devemos entrar em íntima comunhão com Deus, pedir misericórdia, graça e salvação, para que assim, em tempo oportuno, Ele nos salve hoje. Como fala em Hebreus 4, 14 a 16, vamos buscar a Deus. Hebreus 12, 1 a 3 fala que nós devemos buscar a Deus, porque nós temos rodeado de tão nuvem de graça de salvação. Por que perder essa oportunidade? Hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo da salvação. E que eu quero terminar lendo com você o capítulo 22, verso 17 do Apocalipse, que é o convite da graça divina, o convite do céu para mim e para você essa manhã, onde ele fala o seguinte, que será um momento glorioso, será um momento esplendoroso da nossa salvação em Jesus Cristo. Talvez, ao pensar nisso hoje, podemos resumir as 28 crenças bíblicas da nossa igreja. Tudo que foi criado por Deus, Deus deixou de orientação, está dentro da sua palavra. Desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Quando você pega os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você pega os 3 últimos capítulos do livro do Apocalipse, descreve a cena final de tudo, ou seja, aquilo que foi criado, Deus destrói e recria de novo e começa a tão sonhar na eternidade. Capítulo 22, 17 diz: o Espírito nome diz: vem aquele que ouve, diga vem, aquele que tem sede vem, e quem quiser receba de graça a água da vida. Sabe, meus amados, nós temos a oportunidade de receber de graça a água da vida. A água da vida é Jesus. Portanto, nessa manhã, Deus nos convida a gente entender que nós temos somente 2 caminhos, 2 vertentes, ou o caminho estreito ou o caminho largo. Mas eu falar que pela graça de Deus, eu e você possamos entender de que Deus quer dar para nós vida e vida eterna, e vida em abundância, porque Ele fala claramente em João capítulo 10, verso 14 a 16, que Ele tem outras pessoas em vários lugares, Ele vai chamar essas pessoas para fazer parte do povo de Deus. Em João 10, Ele fala que o inimigo vem para matar, destruir, mas Jesus quer dar vida em abundância para mim e para você. Jesus é a porta do céu, é a porta da graça, é a porta de tudo para a nossa vida. Portanto, a porta está aberta, mas a decisão é sua, a decisão é minha. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você deseja ter vida em Jesus? Olhar para Jesus, vida tens em olhar para Jesus? Veja bem, esse vida em olhar para Jesus é entender de que Ele morreu na cruz por nós, e a gente vai viver, a gente poderá achar a vida nele, porque através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, a gente pode ter uma vida transformada e mudada pelo poder da graça de Jesus. A gente não pode ser pessoas ociosas, devemos ser pessoas que de fato sejam destemidas para levar o Evangelho de salvação de Jesus para as pessoas. A pergunta que eu faço para todos essa manhã: quantos têm o desejo de ter vida em Jesus e de sair daqui com essa certeza de que você precisa anunciar Jesus para as pessoas? Quantos de vocês nessa manhã têm essa vontade, essa convicção de entender a mensagem e desejo de participar com Deus? Quantos querem? Amém? Vamos colocar de pé e vamos cantar a música Vida em Olhar a Jesus. E que Deus possa abençoar a mim e você, que Deus possa ajudar-nos a nós caminharmos com Ele e a nos prepararmos para a vinda de Jesus. Eu convido os amigos que estão ajudando no louvor, que fiquem aqui à frente, fiquem aqui em cima para você sair na imagem, e que assim a graça do Senhor possa abençoá-los nessa manhã, em nome de Jesus.
Vida é só em Jesus. Portanto, Pai, nos ajude em nossas imperfeições a sermos pessoas guiadas e dirigidas pelo Senhor. Perfeito é só o Senhor, mas o Senhor pede claramente para nós o busquemos. E aqui nós estamos, Senhor, como teus filhos, como tuas filhas, buscando de Ti poder, buscando, Senhor, que o Senhor possa transformar cada um de nós, libertar, restaurar e nos preparar para a volta de Jesus. Amém. Abençoe, Deus, a cada irmão e irmã aqui essa manhã, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada família que é representada, que sai daqui com a certeza do perdão, da transformação, da vitória final em Jesus Cristo e do preparo para que brevemente não possamos apenas ver, mas ser salvo para o Senhor, ser salvo para o reino dos céus, onde possamos viver eternamente com Jesus. Senhor, abençoe cada família que é representada, dá uma porção dobrada do Teu Santo Espírito e nos ajude, ó Deus, a viver e a praticar a Tua palavra, e que tudo nós aprendemos nessa manhã, enquanto a porta da graça está aberta, nós possamos buscar o Senhor, falar do Seu amor para as pessoas, anunciar Jesus, anunciar um juízo iminente, anunciar a graça do Senhor, anunciar que devemos obedecer a Tua palavra e nos preparar cada dia e diariamente para a vinda de Jesus. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão, abençoe a cada um aqui presente, que saia daqui transformado, revigorados, com a certeza de que em meio à dificuldade, em meio à luta, o Senhor estará conosco todos os dias, porque é a promessa da Tua palavra, até a consumação do século. Obrigado, Senhor, por tudo, perdoa cada um de nós, restaura-nos da Tua paz, a Tua bênção e o Teu perdão. São bem nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um bom sábado, um bom almoço a todos, na graça e na paz de Jesus.